Sakamoto, a gente vai entrar agora num assunto extremamente delicado e que fere muita gente e que eu acho que trouxe um debate fundamental para o nosso país. Né? Não existe idade para você aprender. O lugar de onde você quiser, onde você quer estar. Né? A gente está falando do episódio envolvendo uma universitária de Bauru que acabou sendo alvo de ataques por colegas universitárias por causa da idade. A reação veio do próprio governo federal, em declarações fortes e firmes de dois ministros, da Educação e dos Direitos Humanos, que falaram que as pessoas têm o direito à educação, esse é um direito de todos os brasileiros, de todas as idades, e que isso não vai ser permitido. Né? Então, é uma discussão que também está acontecendo neste momento na sociedade, após aquele vídeo horrível do qual estudantes falam que gostariam de desmatricular uma colega de classe porque ela tem mais de 40 anos, trouxe um debate na sociedade que eu acho que vale a pena a gente refletir e também ouvir aqui a vítima dessa história, que é a universitária Patrícia Linares, que está conosco ao vivo aqui, a quem a gente agradece imensamente por nos atender ao vivo aqui no UOL. E já queria prestar a minha solidariedade a você, que é exatamente isso, que linda você está fazendo faculdade na sua idade, querendo aprender, realizando o seu sonho, porque é assim que a gente tem que estar. Eu, aos 45 anos, estou aqui realizando os meus sonhos também. Também volta e meia Que estou na linda. universidade para aprender e isso é o que a gente quer e a gente pode. Então, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigada por estar aqui e a nossa solidariedade a você, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês sobre um assunto tão delicado, né? E que eu não espero, eu espero muito que ninguém passe por isso, em nenhum momento da vida, porque a idade não te define, a idade não é quem você é só uma idade do tempo, né? Mas não, ela não te define. Não te define mesmo. E eu queria até saber, Patrícia, depois de todo esse episódio, eu estava falando aqui das declarações do ministro da Educação e dos Direitos Humanos, que achei declarações muito fortes. A gente teve muitas reações nas redes sociais de mulheres acima dos 40, 50, 60, 70, fortes ao seu lado. Você se sentiu acolhida? Você se sentiu surpreendida com esse acolhimento? Como é que você está se Nossa. sentindo depois de uma semana quase desse episódio? Fabiola, eu estou recebendo tudo com muito amor, porque foi muito doloroso. Eu me abalei demais, eu ainda estou bastante abalada. Então, ora eu choro, ora eu. Sabe, é um misto. Eu estou no misto, mas ao mesmo tempo eu estou recebendo carinho do Brasil e do mundo. Eu tenho recebido relatos no meu Instagram de mulheres e, pasmem, homens que também estão na faculdade, né? Depois dos 40, 50, 60 e que sofrem esse tipo de abuso. Então, quando eu decidi me pronunciar ou falar sobre o acontecido, foi justamente para ajudar essas pessoas a levarem a vida adiante, sabe? E seguir o sonho, seguir a vida, porque é uma coisa lamentável o que está acontecendo. Eu, como leiga, tá? Eu sabia que existiam todos os tipos de preconceito, mas juro para você que eu não sabia que as pessoas sofriam tanto preconceito de etarismo, É, tanto no Fa- trabalho como na vida pessoal e como nos estudos. Patrícia, bem, boa tarde. Boa Sakamoto tarde. aqui. Antes de mais nada, eu faço das palavras da Fabiola as minhas, toda a solidariedade para você, Muito né? obrigada. E eu queria perguntar duas coisas, é curiosidade mesmo. As três estudantes que aparecem no vídeo, elas pediram desculpas para você depois do ocorrido? E o que, Não. que a universidade que você estuda fez? Ela promoveu alguma mudança, alguma formação, alguma coisa estrutural para que isso não volte a acontecer com outras pessoas? Essas duas Ok, perguntas. elas não me pediram desculpas, e a instituição de ensino aonde eu escolhi, né, para continuar os meus estudos, a minha área acadêmica, tem me dado muito apoio. Eu estou tendo muito apoio psicológico, então está tudo encaminhando para o bem.
Isso, olha, tem muita gente aqui falando, né? O pedido de desculpas, que é o básico, né? Não foi feito. Mas eu quero saber de você, Patrícia. Como é que você foi recebida na sala de aula, pelos Olha, professores, pela universidade? Essa que é a resposta, né? exato. A resposta é essa. A resposta é levantar uma bandeira, uma causa tão importante e ser tão recebida com tanto amor, porque eu recebi o vídeo na quinta-feira que passou, à noite, durante um trabalho de anatomia que a gente estava fazendo e é bem difícil. Então foi uma coisa que abalou os meus estudos, né? Tem me abalado porque é uma coisa que pega você de surpresa, né? Eu sempre tive a minha vida muito discreta e eu não tinha nem rede social, então eu estou tentando lidar com isso da melhor forma. E a melhor forma é todo o carinho que eu tenho recebido via direct de Instagram, porque as pessoas não têm, né, um contato comigo. Então, é muito apoio. São mais de 50 mil relatos de pessoas que sofrem abuso. Então, se eu puder levantar essa causa, se eu puder fazer disso uma lei que protege essas pessoas, então eu tô dentro. Que lindo Patrícia, isso! Conta mais detalhes dessa lei. Achei ótimo, né, Sakamoto? Você está Eu articulando isso já com algum parlamentar? Que lei é essa? É, não, não. ah, Eu não tô. Eu falo sobre isso porque ontem eu conversei com algumas amigas, né? E eu, Patrícia, particularmente acho que eu não sei se existe lei sobre etarismo, mas eu acho que se existir, me perdoem, porque sou leiga no assunto. Mas se não existir, podem fazer. Façam, porque vocês vão proteger pessoas que sofrem muito, até mais do que eu, para te falar bem a verdade. Patrícia, tem um ponto interessante da sua fala. Eu sou professor universitário e uma coisa engraçada é que que as pessoas não sabem que os meus alunos, que são alunos mais maduros, né, eles levam muito mais a sério o curso do que os alunos mais jovens, exatamente porque eles sabem qual que é o valor da educação. Eles passaram a vida inteira, poxa, se eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás, minha vida hoje poderia ser diferente por conta das Com oportunidades que eu certeza. poderia ter tido. E eu queria que você. Uhum. Isso é interessante. Tipo, na sala de aula, os alunos mais maduros são aqueles que têm mais dedicação, que sabe, que têm mais presença, que estão lá para aprender. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória nesse sentido, né? Então, a minha trajetória nesse sentido é, quando, quando aconteceu o ocorrido, eu estudo numa sala de calouros muito jovens, né? Então, são 17, 18, 19. Eu não sei, a mais velha talvez tenha 25, a mais velha. Vamos colocar umas aspas, né? E então, assim, eles estão tratando tudo com uma maturidade, são jovens que têm uma generosidade, sabe? Então, isso que aconteceu é um caso isolado, 3 grãos de areia no meio do deserto. Porque as meninas que são as minhas filhinhas de sala, como eu as adotei, e elas me adotaram como tia, elas me chamam de tia, elas têm uma maturidade para entender o que foi feito comigo, sabe? que legal. Mas, por exemplo, a sua trajetória, Patrícia, hoje você trabalha com o quê? Você resolveu estudar por quê? Conta um pouco pra gente do teu percurso de estudo, né? Porque, por exemplo, o Sakamoto tá contando aí um episódio dos alunos dele que vão descobrir isso depois, que querem realizar um sonho antigo. Eu mesma Sim. tenho uma amiga médica que queria até o seu telefone e ela falou, eu posso falar com ela Ah, porque ela tem eu um quero que ela amigo fale comigo. na faculdade de medicina que foi fazer medicina aos 50 anos. Ai, E que e linda, se eu formou com preciso. eles, né? Se formou aos 56 anos de medicina, realizando um grande sonho de vida. Quer dizer, você iniciar esse sonho aos 50 anos de se tornar médico. E você, como Ai, né, meu estudante de Deus. biomedicina. Então, eu acho que essa pergunta do Sakamoto é legal, da sua trajetória de estudo, né? Esse sonho, ele estava guardado numa caixinha antiga ou ele foi descoberto agora? Exatamente. Você Não, começou, você não tinha. Eu acho que eu cheguei a ver em algum lugar que você não teve uma oportunidade de estudar, acabou trabalhando no comércio, e aí acabou. sim. Como é que foi isso? Você não conseguiu trabalhar, quer dizer, estudar, você tinha que trabalhar. Como é que foi essa. Então, como toda família brasileira, né, de classe média baixa, eu sou filha de pais separados, somos em 3 irmãs, minha mãe nos criou sozinha, batalhando na vida, e assim,
ou a gente estudava num sentido, porque para você estudar, você precisa ter um tempo, né? E na época eu sempre trabalhei para ajudar a minha família, né? Para ajudar minha mãe nas despesas da casa, para morar, para comer. Só que assim, eu tenho dentro de mim, desde que eu saí, eu tinha 15 anos, eu tinha esse sonho. E quando eu terminei o terceiro grau, eu fiquei muito frustrada, porque eu não podia levar o estudo adiante, porque para passar numa pública, eu não teria tempo suficiente para estudar. E para pagar uma particular, eu também não teria condições, né? Então, é um sonho. Quando eu, um dia antes de começar as aulas, eu fui lá de dia, eu sentei, tem um jardim lindo lá, tem árvores, eu sentei lá embaixo e eu falei, Deus, eu não acredito que eu estou aqui. Ainda não acredito, sabe? Sabe quando é você pegar uma matéria de anatomia e estudar o corpo humano para... Então, assim, é surreal para mim. Tudo que eu estou vivendo nesse momento é surreal. Que emocionante isso, né? Não, e é muito. E eu acho que talvez essa provocação horrorosa, né, veio para Meu reforçar ainda Deus. mais esse seu sonho, né, da realização desse sonho, né, Patrícia? Nossa, veio para reforçar. Eu tenho uma história de vida. Eu tive uma loja há 11 anos. Eu tive que fechar a loja por causa da pandemia. E era um trabalho que eu amava. Eu nunca me envergonhei de ser uma vendedora. Eu trabalhei em shopping, eu trabalhei em boutiques, que eu amava. Então, tudo que eu fiz na minha vida foi com muito amor, sabe? E essa profissão que eu escolhi não vai ser diferente, né? Eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, se eu tiver condições, eu quero fazer iniciação científica. Então, mesmo que eu terminar com 70 anos ou com 85, como eu recebi um relato de uma senhora de 85 anos, de beca, eu chorei muito. Então, não importa se eu vou trabalhar nessa profissão ou não, importa é que eu fiz aquilo que estava no meu coração. Você certamente é o grande símbolo agora, dessa questão, Pois é. né, de que educação não tem limites, não tem idade. Não há limites Não, para não tem. sonhos, não há, não adiantam querer Não colocar em há. caixinhas, não há, não há. Ô, Patrícia, Não tem caixinha para os não sonhos, não tem, tem. não Você tem tem. que abrir a caixa o quanto antes. A gente viu vários juristas falando, inclusive, de processos, de querer entrar na justiça. Tem um processo rolando na justiça? Você entrou em processo, num processo contra as estudantes ou não? Fabiola, eu gostaria de manter o meu silêncio nesse momento Tá. sobre isso, Tá ok? certo, claro, com certeza, com certeza. Obrigada. Todo o seu direito nisso. Eu sei que tem várias coisas relacionadas a esse assunto que também são muito, muito complexas e difíceis. O importante é que Sim, você, como você disse já pra gente, ainda dói, né? Mas o acolhimento da muito. sociedade brasileira, e eu acho que da esmagadora sociedade, né, Sakamoto? Pelo menos eu não vi ninguém falando do outro lado, né? É, Não, não. É tipo, É do outro verdade. lado, você sempre tem aqueles grupos de ódio na internet, né? Eu até Sim. dou graças a Deus que você não tá na internet que nem a gente, é. porque a internet é um lugar que é aquela coisa. Muitas vezes é terra sem lei, são pessoas anônimas que se escondem atrás do anonimato, porque muitas vezes não ter coragem de falar na sua frente alguma Você coisa. sabe, Cidral, eu tinha esse medo, sabe? Desculpa te interromper. Não, por Eu favor. tinha esse medo dessa violência verbal que existe na internet, sabe? Eu tenho medo por mim, eu tenho medo pela sociedade, porque não se faz assim, não funciona, a violência não funciona, a violência só gera medo, caos e coisas ruins. As pessoas têm que reverter as coisas só para o lado bom. Chega de maldade, o mundo já está pesado demais, não precisa mais de maldade, não precisa mais de ameaça, não precisa mais de violência, chega disso. Patrícia, você está recebendo, desde o que aconteceu, exatamente por conta da questão simbólica, de tudo isso representa, do fato de ter acontecido com você, acontece de forma silenciosa com tantas outras pessoas e o caso não ganha a mídia e não pode ser Exato. discutido pela sociedade. Você tem recebido convites para falar? Como é que tem sido? Você tem sido, além das entrevistas, é claro. Ela tá até com assessoria de Cidral. imprensa agora, né, Patrícia? Ah, meu Deus do céu. Tá Isso, chique. Fabiola, caiu no meu colo de uma forma ruim.
ruim. E eu fiquei no domingo pensando em como eu ia transformar isso, porque depois que eu fechei minha loja, eu adquiri a síndrome do pânico, que é uma síndrome que as pessoas passam também, é horrível. Síndrome de ansiedade exacerbada, e então caiu no meu colo isso nesse momento da minha vida, onde eu também tenho problemas para resolver, né? Então, a vida não é isso. Eu não estou lá na faculdade com o livro na mão e sou uma patricinha. Eu sou uma cidadã que sofre como todo mundo, que tem que pagar contas como todo mundo e que tem que sobreviver, né? Então, o que eu quero deixar para as pessoas é isso. Vamos ter sensibilidade, vamos ter amor ao próximo, vamos pensar que a outra pessoa passa por coisas que vocês nem imaginam. Mas você tem sido convidada para falar em escola, essas coisas, para poder falar, dar o seu exemplo, né? Porque, Sim, que eu legal. tenho sim, as pessoas me chamam, elas querem lives, elas querem falar sobre o assunto, elas querem que eu faça grupos, sabe, em escolas. Então, se esse projeto for assim tão lindo e levar tanta informação sobre isso para as pessoas, eu estou dentro. Ó, tem muita gente mandando mensagens aqui no nossa audiência, te dando força. As pessoas adoraram a história da lei. Aliás, né, Sakamoto, vou te pegar aí no pulo. O Sakamoto, que super acompanha essa história, em relação ao respeito à idade, a gente tem, né, a lei dos idosos, como é que chama, o Sakamoto? Mas que não Tá tudo entra no caso, a gente até entrevistou uma é, pessoa do direito para falar sobre isso. Não entra, é acima de 60 anos. Mas o direito à educação é uma lei universal, né, Sakamoto? Isso daí não tem nem questão de idade, não é isso? tem várias leis, na verdade, que proíbem. Por exemplo, você não pode ter. A Constituição Federal, ela proíbe preconceito por idade. Né? Qualquer discriminação por conta de raça, cor, idade, classe social é proibido, né? Na nossa lei mais importante, que é a Constituição. O Estatuto do Idoso, ele pega uma acima de 60. Agora, existem Sim. outras formas de discriminação exatamente pela idade que está presente em outras leis. O que não impede exatamente da criação ou mesmo a proposição de uma lei nos moldes do que a gente está conversando com a Patrícia, com relação à discriminação no ensino superior, com detalhamento, entre outras coisas. Fica a ideia para os legisladores, para a Câmara Federal e para o Senado Federal. Com É, certeza. o pessoal tá dando força aqui, ó. O Marcos também tá falando, olha, meu pai se formou aos 50 anos e eu fui um dos que mais incentivou. Muito orgulho do meu pai de ter se formado em gastronomia, ampliando suas Ai, eu capacidades e também. sonhos. Então, eles estão contando aqui. E muita gente aqui contando de pessoas que se formaram depois dos 40, dos 50 anos, e dando força a você. O Emiliano fala: me formei com 40 e eu estou no mestrado agora. A vida começa depois dos 50. E por aí Olha, eu vai. fiz quarenta e Vambora. cinco anos ontem Ah, e eu falo parabéns. assim, eu só tenho 45. Eu não tenho 45, eu só tenho 45, né? Então, se vocês me permitem, eu quero deixar um abraço para o Brasil e para o mundo, que eu tenho recebido mensagens de amor. Eu amanheço assim, com pessoas me dizendo: força, guerreira, bom dia, segue em frente. Então, para essas pessoas, eu quero dizer e eu quero falar que eu tenho um amor por vocês grande, que essa força que eu tenho recebido tem me deixado ir adiante. E se não fosse essa força, talvez eu não estivesse aqui hoje. Força guerreira, então, para você, Patrícia. Um beijo enorme, nosso Fabiola, abraço. obrigada. Sakamoto, A muito gente que obrigada. agradece. A gente Obrigada por essa agradece. oportunidade de É triste mostrar. que uma dor do teu tamanho tenha, né, tem essa repercussão, claro, essa repercussão é muito positiva, esse abraço e esse reforço, né, contra o preconceito, contra o etarismo, contra as Chega mulheres, disso. principalmente, né, porque a gente vê homens que se formam, o homem pode fazer o que quiser a qualquer hora, agora, Homem vai a pode mulher, né, tudo. aos 44 anos fazer uma faculdade. Então, assim, acho que também tem Nossa, é uma um coisa do absurdo. machismo estrutural também, nesse preconceito, então, toda a nossa força para você aí. Estamos juntas, tá certo, Patrícia? Um beijo enorme. Obrigada, queridos. Deus abençoe vocês. Obrigada. Tchau, Sakamoto. Até. Tchau, Patrícia. Obrigado. Tchau, Patrícia. Tchau, Fabiola. Um abraço a todos e todas.
É isso. Bom, a gente vai terminando o nosso All News, eu acho, com esse recado lindo da Patrícia, né? Não tem idade para os sonhos, não tem idade para educação. O que que você acha a respeito?